Bom, legal, gente. A gente começou agora o nosso primeiro webinar do Climate Journalism aqui em 2016, nessa fase sobre mobilidade urbana e mudanças climáticas. Eu sou o Felipe Lobo, um dos criadores do Climate. A gente está aqui com o Gustavo Falheiros. Queria primeiro te agradecer, Gustavo, por estar conosco. O Climate, para quem não sabe, é uma plataforma voltada para estudantes de comunicação, estudantes em geral aqui do Brasil, universitários, para eles um espaço em que eles podem encontrar e-books, informações sobre mudança climática, cidades, mobilidade urbana, que eles podem se conectar, estudantes se conectam e fazem trabalhos em conjunto com outros estudantes que tenham expertises complementares, enfim, alguém que é fotógrafo, alguém que trabalha com câmera para fazer vídeo reportagem, alguém que gosta de texto, enfim, qualquer outra profissão que tenha alguma sinergia com esse tema de comunicação. Então, é um espaço feito para estudantes se conectarem, terem informações sobre esse tema, que é um tema tão relevante. E agora, então, que o Acordo de Paris foi assinado e os países, pela primeira vez, se comprometem, inclusive o Brasil, a reduzir suas emissões de carbono. Então, é um tema super quente e mobilidade urbana ainda mais, porque é o principal responsável pelas emissões de carbono provenientes de cidades no mundo todo, aqui no Brasil não é diferente. E a gente vai falar hoje sobre mobilidade urbana e sobre jornalismo de dados. A nossa proposta com esses webinars é justamente oferecer informações e tipos diferentes de jornalismo, e de como buscar informações, que tipo de pautas são relevantes, etc., para que você tenha a possibilidade de pensar melhor na sua pauta e produzir um conteúdo bacana para publicar no Climate Journalism e concorrer ao prêmio, que enfim, tem um prêmio de R$ 1.000 para o primeiro colocado, de R$ 500 para o segundo colocado. O regulamento todo está lá no site, que é climatejournalism.me. E a gente vai começar agora falando com o Gustavo Falheiros, que foi durante muito tempo trabalhou no Valor Econômico. Ele vai contar um pouco da experiência dele, estudou fora, fez mestrado em Londres, foi editor e diretor do site O Eco, que é um dos principais, se não o principal site de jornalismo ambiental do Brasil, e hoje é coordenador do Earth Journalism Network, que é um dos nossos apoiadores, junto com o Wix, a quem a gente agradece muito, e os nossos apoios institucionais também, o WWF e o ICLEI. E o Gustavo é também criador e coordenador do projeto InfoAmazônia, que é um projeto incrível que trabalha muito com dados, ele vai falar sobre isso para a gente. Então, Gustavo, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como você enxerga a importância do jornalismo de dados, né, de usar esse tipo de ferramenta para trazer informação para o leitor. A gente é muito acostumado com o jornalismo impresso, agora cada vez mais com o jornalismo de web. Como que no jornalismo web a gente pode usar essas informações que o Google Maps, Google Earth, enfim, outras ferramentas oferecem para a gente entregar melhor as informações para o nosso leitor? Como que eles, pela sua experiência, o que eles entregam a mais para quem está lendo e entendendo sobre algum assunto? Obrigado, Felipe, obrigado pela introdução e um prazer participar desse primeiro webinar do Climate Journalism. Para responder a sua pergunta, eu olharia essa questão de usar grandes bases de dados no jornalismo sob duas perspectivas, né? Eu acho que tem uma questão que é complexidade e escala, né? Quando a gente está falando de mudanças climáticas ou temas urbanos muito complexos, como é o caso da mobilidade, o que a gente tem hoje disponível em termos de ferramentas digitais e de bases de dados nos permite fazer reportagens de muito maior escala. Na verdade, a gente até, de alguma maneira, para de falar sobre reportagens e começa a falar de plataformas, né? Que é um pouco a experiência que eu tive com relação à Amazônia, né? Eu sei que a gente está falando de mobilidade, mas o caso do InfoAmazônia, que é o projeto que eu ajudei a criar, acho que reflete uma prática do jornalismo que pode ser útil para vários temas, né? O que eu quero dizer é, você passa a acompanhar um tema, né? A Amazônia, como a gente vinha fazendo já desde a época em que eu trabalhava no Eco, e a partir do momento você percebe que você pode fazer uma plataforma dedicada àquele tema e que passa a acompanhar o tema na escala que ele merece, né? Na relevância que ele merece. Não é uma matéria isolada, né? Sim, você dedica parte você dedica todo o seu esforço a criar uma plataforma sobre aquele tema e reunir o máximo de informações barra dados, né, sobre aquele tema. Então,
temas complexos como a Amazônia, a mobilidade, hoje merecem e é possível que você faça uma cobertura com uma escala muito maior, né? Tratar de toda a complexidade, por exemplo, de um território que tem milhões de quilômetros quadrados e problemas de longo prazo, inclusive. Então, a questão da escala é uma delas. A outra questão que está por trás de usar grandes bases de dados na reportagem e na prática jornalística é a questão do contexto mesmo, né? Você poder dar um contexto muito mais aprofundado para essas questões complexas que eu havia mencionado. O que eu quero dizer é que se você olha para um território como a Amazônia e passa a reportar sobre uma determinada cidade, uma determinada terra indígena ou unidade de conservação, quando você coloca outras capas de informação, como as taxas de desmatamento, os incêndios florestais, os assassinatos de líderes indígenas e ambientalistas, você tem uma perspectiva bem mais completa daquele território, daquela localização. Então, é tratar o jornalismo como se fossem capas de informação que você vai adicionando. E isso, como eu havia mencionado antes, ganha uma escala muito maior pela quantidade de dados que hoje estão disponíveis. Então, é mais ou menos por aí que a gente começou a trabalhar com essa questão de jornalismo de dados para reportar sobre o meio ambiente, né? Como os temas são muito grandes, mudanças climáticas, Amazônia, ambiente urbano, a gente usa os dados com a expectativa de cobrir a escala toda e dar um contexto muito mais rico para a informação. Legal. E contando, a gente vai falar mais de mobilidade urbana daqui a pouco, mas especificamente sobre o InfoAmazônia, como é que foi, enfim, tem sido a sua experiência com o InfoAmazônia, né? Como é que os leitores recebem esse tipo de informação, como é que os outros jornalistas, porque é uma rede de compartilhamento de informações, né? Como é que eles trabalham com isso, enfim. Qual é a experiência que você já teve e você pode compartilhar com os estudantes? Então, tem sido uma experiência muito rica, principalmente nessa parte de parcerias. A gente vê que a gente tem um espaço muito grande para trabalhar tanto com outros meios jornalísticos, então a gente tem parcerias com sites e empresas de jornalismo no Brasil, na Colômbia, no Peru, na Bolívia. A gente realmente trabalha um esquema de parceria até para coletar, agregar conteúdo de outros países e organizar eles de uma forma relevante. Então, essas parcerias são bastante frutíferas. E a outra questão que tem surgido muito são parcerias com ONGs, no sentido de que não que a gente mata a independência, né, que é tão necessária ao jornalismo, senão que a gente acessa, a gente pede para que as ONGs abram os dados de pesquisas e trabalhos de campo que elas estão fazendo para que a gente possa criar plataformas e visualizações apropriadas na nossa visão, né? E essa experiência tem sido bastante rica. 2 exemplos que eu cito para vocês. Há poucos dias a gente lançou em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo uma plataforma que chama Cartografia dos Ataques contra Indígenas. Uhum. A gente usou dados de 2 organizações que de alguma forma vem registrando homicídios de indígenas ao longo dos últimos 30 anos, que é a Comissão Pastoral da Terra e o Conselho Indigenista Missionário. Combinamos essas 2 bases e criamos um mapa do que foi registrado nesses últimos 30 anos. A resposta do público foi bastante grande, assim, as pessoas conseguiram ver a questão exatamente da maneira como a gente esperava, não apenas, né, criar uma empatia, né, pela dor de casos isolados, mas ver a dimensão, né, você vê que é um problema que afeta o Brasil todo. Então, voltando um pouco para aquela questão da escala, né, olhar os dados numa escala de país permite que você tenha, né, a noção da emergência de um problema. Então, esse é um exemplo de uma parceria como essa. E um outro exemplo, aí numa resolução diferente, vamos dizer, né, não trabalhando num nível de país, mas com uma comunidade indígena que está no Alto Rio Negro, que o Instituto Socioambiental fez uma pesquisa lá para que eles mesmos coletassem informações sobre o clima e a caça e as coisas que eles estavam plantando, né, como uma tentativa de registrar sinais de mudanças climáticas já afetando o modo de vida deles. E essa é uma base de dados riquíssima, que é uma pesquisa que durou 8 anos,
Então, todos os dias eles vinham coletando essa informação, e essa informação foi passada para a gente, e a gente transformou isso numa visualização desses dados que permitem explorar pelo menos 3 anos de informação que foram coletadas. Que ótimo. Que legal. E, Gustavo, agora entrando especificamente enfim, no jornalismo, como ele trabalha hoje o tema de mudanças climáticas e principalmente de mobilidade urbana. Como é que você vê o trabalho de jornalismo, não só na grande imprensa, mas também nas alternativas que existem à grande imprensa para quem está estudando, para quem vai se formar em breve e que no futuro vai, enfim, desde já, na verdade, mas que no futuro ainda mais vai ser o responsável por transmitir informação, por formar opiniões, enfim. Como é que você vê hoje o cenário da cobertura da imprensa para temas tão sensíveis quanto esses, especificamente falando sobre mobilidade urbana, e como você enxerga esse espaço daqui para frente? Eu acho que o problema, né, tá claro para todos. Assim, é um momento de transição que tem notícias bastante ruins, né, uma redução de empregos, uma redução de grandes empresas que eram conhecidas, né, como os bastiões assim, da imprensa. Então isso torna tudo um pouco mais difícil no sentido de que você possa deixar a sua universidade e trabalhar no emprego fixo, numa empresa sólida. Isso é realmente acho que um fator que desanima um pouco a todos nós, né? Porque realmente as empresas que têm tradição são, sim, hoje, e foram, né, no passado, grandes escolas que precisam ser mantidas. Mas dito isso, tem o lado bom disso tudo, né, que é uma cultura de empreendedorismo e inovação que está surgindo como fruto dessa crise. Então hoje, muito diferente do tempo que eu fiz faculdade, que foi no final dos anos 90, tem uma conversa em todas as faculdades que eu tenho a oportunidade de visitar, de criar coisas novas, de empreender, né? Essa noção de inovação que existia só fora do jornalismo, chegou finalmente ao jornalismo. As pessoas veem que precisam ser inovadoras. E isso para mim é uma ótima notícia, porque torna tudo muito mais dinâmico. Eu acho altamente interessante tudo o que está acontecendo. E eu concordo com a maioria das pessoas que diz que hoje é o melhor momento para ser jornalista. Em parte pelos fatores que eu acabei de mencionar, de acesso à informação e da possibilidade de contar grandes histórias que antigamente não eram possíveis, né? Como é o caso da mudança climática e das outras mudanças ambientais, né, que estão ocorrendo. E, por outro lado, essa possibilidade de que você tenha um meio que não necessariamente é tradicional ou grande, mas que consiga criar um impacto, né, através da democratização, né, eu botei assim entre aspas, porque isso ainda é um pouco controverso, mas a democratização dos meios de distribuição. Não sei se já está no radar de vocês, mas tem uma expressão que chama jornalismo pós-industrial, e surgiu de um estudo que foi feito na Universidade de Colômbia, olhando para essa questão específica né, da difusão dos meios de distribuição, ou seja, você não precisa necessariamente de uma gráfica e um caminhão para entregar a informação na casa das pessoas. A internet, né, e as redes sociais estão fazendo esse trabalho hoje em dia. Então, com todos os erros e acertos que estão ocorrendo nesse novo meio de distribuição, é sim possível que um pequeno meio de imprensa hoje tenha um impacto relevante ou até mesmo semelhante dos meios tradicionais. Todo esse cenário é dinâmico e fluido, como eu tinha mencionado, né? Ele vai se definir, vão ter compras, aglutinações de empresas, algumas vão sobreviver, muitas vão morrer, mas é um bom momento para ser jornalista, com certeza. Assim, as pessoas ainda têm o interesse, né, nunca vão deixar de ter, na verdade, de ter boas investigações e os meios para criar essas boas investigações, de alguma maneira, estão mais acessíveis. Legal.
Você tem um banco de dados para mostrar para a gente, né, Gustavo, de mobilidade, enfim, que pode... Na verdade, um banco de dados onde os jornalistas e os estudantes podem conferir oportunidades de pauta, notícias, etc., não é isso? Sim, eu vou passar rapidamente aqui alguns links. Deixa, acho que só mudar aqui Vou tirar, eu o vou... apresentador e vou começar a compartilhar a minha tela. Tá. Aqui. O que eu quero mostrar para vocês é um pouco exemplos de coisas que a gente faz no InfoAmazônia até chegar a algumas questões de dados urbanos. O que eu estava dizendo sobre usar dados e escalas, o que eu estou mostrando, espero que vocês consigam ver, é um exemplo de como a gente trata uma informação que é atualizada diariamente por satélites, por exemplo. São as queimadas ou incêndios florestais. Uhum. Esses dados, todo dia são atualizados pelos satélites da NASA e você consegue baixar esses dados, então você consegue fazer visualizações como essa aqui, animadas, que vão mostrando padrões ao longo do ano de queimadas. Isso só para dar um gostinho de tipo de coisa que vocês podem fazer. Informações como o estágio de construção de hidrelétricas na América do Sul, por exemplo. Também você consegue esse tipo de informação. Então, isso aqui é um mapa também que a gente criou no InfoAmazônia, que mostra o estágio em construção, em operação, ou se estão projetadas de hidrelétricas em toda a Amazônia, né? Não só no Brasil, mas na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia. E logo você, né, qual é o valor de visualizar uma base de dados como essa? Você logo vê onde é que estão concentradas as hidrelétricas, né? E você vê o caso aí do Brasil, como tem hidrelétricas projetadas no Mato Grosso. Se você vem aqui em cada uma dessas informações, você vai ver, olha, essa aqui é uma hidrelétrica, tem esse nome, ela é de um tipo pequena central hidrelétrica que está sendo construída ou está em operação por essa empresa aqui de geração de energia. E assim por diante, você pode usar aqui, né, como um meio até de investigação, e então aqui se você se aproximar consegue ver o nível dos rios. Uma outra demonstração muito rápida é do tipo de reportagem de campo mesmo que você pode fazer com as tecnologias que tem hoje. Então essa aqui é uma reportagem que eu fiz no ano passado, quando eu fui para a Volta Grande do Xingu, para ver os impactos do enchimento do lago de Belo Monte sobre as comunidades aqui, né? Então, tem aqui as comunidades indígenas em laranja, e esse é o trajeto que a gente fez pelo Rio Xingu, né, visitando, e aqui estão os pontos que foram visitados. Cada um desses pontos conta uma pequena historinha, alguns vão ter fotos, outros não vão ter fotos, mas está aí o acampamento, e aqui está também a informação sobre a hidrelétrica de Belo Monte, quantos megawatts vai criar, qual o estágio que estava naquele momento. Inclusive, você vê aqui a imagem de satélite mostra o impacto, né, do desmatamento da construção do canal de Belo Monte. Esse foi o grande impacto que foi criado, né, o desvio do rio por esse canal para chegar até a hidrelétrica. Por isso que os indígenas que estavam aqui ficaram sem água. Então, tudo isso a gente vai publicando no site aqui, o InfoAmazônia, só para vocês terem uma... Tá, um minutinho só para clicar num daqueles ícones para a gente ver o tipo de história, enfim, com foto, como é que fica? Pois a foto tem a aldeia aqui, o problema é que a gente fez uma migração no servidor e as fotos estão com o endereço trocado. Então, as fotos, na verdade, estão aqui, ó. Infelizmente, elas não estão mostrando, por isso que eu Entendi, não não. abri. Mas é possível colocar Mas, texto, foto, enfim, só para as pessoas saberem. exato. Você vai contando. Na verdade, a gente publicou uma história inteira, isso é só uma parte da história, né? Entendi, Mas é como contar uma história ao longo do caminho, digamos assim. Então, entendi. esse é o objetivo. Legal. E aí, como eu dizia, tudo está sendo publicado aqui no site do InfoAmazônia, e a gente cria os mapas, esses projetos especiais, como eu havia mencionado, né, esse aqui é o que está aparecendo bem aqui, é o da morte o ataques contra indígenas.
E os dados, na medida do possível, a gente vai disponibilizando também, ou pelo menos redirecionando as pessoas para que elas encontrem os dados abertos. Mas eu queria falar um pouquinho do uso dessa experiência que a gente faz para tratar de temas urbanos, que afinal é o objetivo desse webinar. Então, esse mesmo grupo de pessoas que trabalhou ao longo dos anos fazendo a Informazônia, né, que são jornalistas, desenvolvedores, cartógrafos, analistas de dados, eles obviamente têm muito interesse pelo meio ambiente, pela questão amazônica, mas cada um de nós vem de um canto do Brasil e até do exterior, na verdade, e tem interesses também em outros temas. E um dos temas mais recorrentes, né, afinal todos crescemos em cidades, é o tema urbano. E aí, como uma espécie de resultado paralelo, né, do Informazônia, foi criado um projeto que se chama Código Urbano, que é um projeto focado nas tecnologias e nos dados abertos para a cidade. Então, aqui está um exemplo, por exemplo, de um produto criado pelo Código Urbano, pelo desenvolvedor Miguel Peixe, que é você acompanhar o nível dos reservatórios da Sabesp em São Paulo. Então, você consegue ver até aqui o último dia, no caso foi aqui 18 de outubro, você consegue ver quanto reduziu ou se permaneceu estável o reservatório, quanto de chuva caiu, isso com base nos dados da Sabesp. E aqui você consegue até mudar o reservatório. Aquele era o Cantareira, que você consegue ver o sistema Auto-Tietê. E voltando um pouco naquelas ideias do início, né, são duas coisas aqui. Tem a escala, quer dizer, você consegue visualizar apenas com um olhar, o que acontece desde 2003, né, então mostrando essa tendência que a gente viu nas notícias de redução dos reservatórios, né, no ano passado, chegando a esse nível super baixo aqui, de 5%, no caso do Auto-GT, no caso do Cantareira, a gente sabe que foi lá para baixo. E a questão do contexto, ou seja, o que adianta mostrar esses gráficos se você não der o contexto? Então, a partir de um certo momento, você consegue, digamos, taguear, né, marcar, anotar o gráfico com histórias. Então, aqui estão as reportagens que dão um contexto para o gráfico. Então, o que une isso é o tempo. Né? Então, a gente fala, nesse dia aconteceram 3 histórias. Aí você vê, o governo anuncia multa, a precipitação foi alta, então você dá esse contexto para o gráfico, né? Porque o que aconteceu no dia em que o reservatório estava nesse nível. É uma forma de dar contexto, que é muito similar ao que a gente faz nos mapas também. A gente vai colocando, distribuindo as histórias sobre o mapa e combinando com camadas de dados para que exista esse diálogo entre os dados e as histórias. E aí, finalmente, para que vocês possam também considerar essa questão da mobilidade, o Código Urbano vem trabalhando muito com a Lei de Acesso à Informação, aqui, né, LAI, para pedir tanto dados referentes a corredores de ônibus e ciclorotas e ciclovias, quanto um assunto super grave, né, que é a ocorrência de mortes e feridos no trânsito. Que essa base, uma pessoa poderia imaginar, estaria disponível, né, que você encontrasse isso no site da prefeitura, mas não, só através da Lei de Acesso à Informação foi possível acessar esse gráfico. Então você, de novo, tem a escala, né, do problema. Então aqui, um relatório anual de acidentes fatais. Como o mapa está sendo visto muito de longe aqui, dá uma impressão de que acontece, né, em toda a cidade, mas quando se aproxima não é bem assim. Então aqui está um post no Código Urbano que explica como é que foi obtida essa informação, como ela pode ser visualizada, baixada, tudo. Então aqui um mapa um pouco mais detalhado que vai mostrando cada um dos pontos de ocorrência de acidentes de trânsito. Que legal. Então, só em São Paulo ou é no Brasil todo que é possível obter? Isso aqui é só aqui em São Paulo. Entendi. Não sei como é que é nas outras cidades. Mas esse é o tipo de trabalho que o Código Urbano vem fazendo, de organizar informações para a cidade. Vou procurar um outro aqui que pode ser interessante mostrar para vocês rapidinho. Então, por exemplo, tem aqui, ó, ajude a mapear lugares acessíveis a cadeirantes. E um outro aqui que eu queria mostrar para vocês, esse aqui, ó, tutoriais gratuitos como
consertar bicicletas, um pouco Que legal. é a agenda urbana, né? Uhum. Como mapear infraestrutura para bicicletas, é isso que eu queria mostrar. Então, é basicamente um tutorial, né, para mostrar como você pode acrescentar dados sobre a infraestrutura de bicicletas nas cidades no OpenStreetMap, que é uma espécie de Wikipedia dos mapas, e aí é uma forma de você acrescentar informação nessa Wikipedia dos mapas. Então, essa turma que está em torno do código urbano tem feito trabalhos muito ricos assim, de dados e investigação dos dados para o contexto urbano. Entendi, que ótimo isso. E como você vê, Gustavo, essa questão dos transportes ativos nas cidades, né? Assim, como é que a imprensa cobre isso hoje? Como que os estudantes que participam do Climate, que vão, enfim, produzir seus conteúdos, como é que você acha que eles podem usar o jornalismo de dados e em que tipo de pautas? Assim, quais são as histórias boas que ainda não são contadas pela grande imprensa? Quais são as histórias importantes que ainda não são contadas? E como o jornalismo de dados e todos esses exemplos que você nos passou pode auxiliar no trabalho desses estudantes? Olha, eu acho que tem realmente um campo muito fértil aí de você começar a fazer as comparações devidas. Assim, eu sinto, olhando não como um especialista, mas assim como um cidadão, que às vezes a cobertura é bastante reduzida, né, por fatos. A gente fala de um acidente, o que faz parte do jornalismo, é claro, mas não dá o contexto às vezes histórico, né, quantas mortes já ocorreram, quantos acidentes já ocorreram, aí pensando no caso de acidentes de ciclistas, mas eu acho que tem um contexto maior que é sempre fazer também, olhar essas capas socioeconômicas. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem, né, um movimento forte, como tem em outras capitais, de cicloativismo, né, de infraestrutura, tudo. A gente viu nas eleições agora que isso talvez esteja um pouco descolado da demanda por transporte público de outras regiões da cidade. Então, Uhum. isso eu sinto que não isso está exatamente como eu estou colocando, num nível de especulação, né? Um sentimento de que essas duas agendas não se conversavam. Então, para sair da especulação, eu acho que como jornalistas a gente poderia fazer investigações muito interessantes, misturando tanto estudos, né, que mostram o impacto econômico do trânsito, dos tempos de viagem das pessoas que moram na periferia, com, né, com também investimentos em corredores de ônibus e outras alternativas versus a outras alternativas de transporte, né, como rotas rápidas de bicicleta, número de usuários. Eu estou realmente falando aqui como um cidadão e um usuário do jornalismo, digamos assim, de como eu gostaria de ver essas informações sobrepostas, e eu falo muito nessa coisa, né, vocês devem ter notado, de sobreposição de informação, de tratar o jornalismo como uma camada a mais que deve ser relacionada com esses dados socioeconômicos, com estudos científicos, para poder dar um contexto mais interessante. Então, eu acho que, voltando ao ponto inicial da minha fala, tratar a informação em diferentes resoluções. O jornalismo é rico porque sabe fazer isso muito bem, né, de contar aquela história daquela pessoa, né, e a gente cria aquela empatia da pessoa que às vezes tem um sofrimento ou tem um caso específico, e subindo essa resolução até você chegar num nível do problema que afeta a cidade ou o país. O que os dados nos permitem hoje é mostrar, às vezes, uma resolução ainda muito maior. Né? Esse problema afeta muita gente, ou afeta o país todo, às vezes, no caso da mudança climática, né? Se a gente for falar de emissões, afeta o globo. Uhum. E com dados a gente consegue falar isso com mais propriedade, ou seja, né, adquire um caráter de precisão tão necessário, né, e sempre defendido no jornalismo. Então, acho que é um pouco por aí, assim, eu acho que é sobrepor informações para criar um contexto mais rico. Ótimo. Legal, Gustavo. Eu acho que é isso. Eu queria te agradecer muito e perguntar se você tem, enfim, mais alguma dica para dar para os estudantes. Eles vão produzir conteúdo sobre mobilidade
Podem ser vídeos, podem ser fotos, podem ser mapas, podem ser reportagens, podem ser artigos, enfim. E conectar conectar esse tema às mudanças climáticas, às cidades, ao ambiente urbano. Você tem alguma dica extra que você gostaria de dar? Algum lugar específico que eles possam procurar fontes, contatos, tipos de notícia, etc. Ou enfim, Olha, tipo de experimento. na verdade, acho que não. Acho que a gente tem um privilégio como jornalistas que é, muitas vezes as pessoas pagam a gente para estudar. Uhum. Então, mergulhar, mergulhar numa questão é o essencial, né? Eu só diria isso, assim, né? Se apaixonar por uma questão permite que a gente passe a estudá-la com muito mais profundidade. Então, é basicamente isso, criar essas oportunidades para que a gente possa mergulhar nos assuntos que a gente realmente gosta. Legal. Maravilha, Gustavo. Super obrigado pela sua participação. Pessoal, esse vídeo vai estar disponível no site do Climate, lá na área de com login e senha. Então, para quem for inscrito no Climate, vai ter um espaço para visualizar esse vídeo e todos os outros webinars também. Gustavo, te agradeço muito e a gente Obrigado. numa próxima conversa a mais. Legal. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela participação.